segunda aula de Química, a gente vai falar sobre equilíbrio químico, que é uma área que estuda toda e qualquer reação reversível, na qual existem duas reações possíveis, uma direta, em que os reagentes transformam-se em produtos, e uma inversa, em que os produtos transformam-se em reagentes. Essas reações apresentam a mesma velocidade. E aqui a gente tem um exemplo de uma equação que representa uma reação que possui equilíbrio químico. Um equilíbrio químico ele só ocorrerá se a reação for reversível, quando a velocidade da reação direta for igual à da reação inversa, e se a reação ocorrer em ambiente fechado, no caso dos gases. O gráfico de equilíbrio químico ele apresenta sempre as mesmas variáveis, tempo no eixo x e concentração em mol por litro no eixo y. Qualquer curva descendente pertence a um reagente e qualquer curva ascendente pertence a um produto. Identificamos uma situação de equilíbrio quando as curvas presentes no gráfico tornam-se horizontais, em relação ao eixo da concentração. Aqui temos o exemplo de um gráfico que se encontra na situação de equilíbrio. Constante de equilíbrio. Em termos de concentração, ou simplesmente Kc, é uma relação estabelecida entre as concentrações molares de produtos e de reagentes presentes em uma reação elevadas a seus respectivos expoentes. Aqui a gente tem um exemplo de um equilíbrio, e na parte de baixo a gente tem a equação que nos leva a encontrar a constante de equilíbrio, onde na parte superior da equação a gente tem os produtos e na parte de baixo os reagentes, sempre elevando aos seus respectivos expoentes. O primeiro exemplo nos fala que, em determinadas condições de temperatura e pressão, existem 0,5 mol por litro de N2O4 em equilíbrio com 2 mols por litro de NO2, segundo a reação abaixo. Aí tem a reação. E a constante de equilíbrio desse equilíbrio, nas condições da experiência, será numericamente igual a... Então, a gente vai resolver com a constante de equilíbrio. E é igual ao produto elevado dividido pelo reagente. N2O4. A gente tem 2 elevado a 2, porque são 2 mols, né? E elevado a 2 dividido por 0,5. Isso vai ser igual a 4 dividido por 0,5. E Kc será igual a 8. Ou seja, a alternativa E. O segundo exemplo nos fala que, se a amônia for colocada num recipiente fechado, sua decomposição ocorre de acordo com a seguinte reação química não balanceada. As variações das concentrações com o tempo estão ilustradas na figura a seguir. A gente tem um gráfico de concentração por tempo, e a pergunta é, a partir das análises da figura acima, podemos afirmar que as curvas A, B e C representam as variações temporal das concentrações dos seguintes componentes da reação, respectivamente. Então, a gente começa balanceando a equação, que ele disse que não está balanceada. Desse lado, a gente tem 1 nitrogênio, aqui a gente tem 2. Então, 2. Agora, a gente tem 6 hidrogênios desse lado. Agora, a gente tem 6 hidrogênios desse lado. Agora, a gente olha para a equação e a gente pode deduzir que 2 mols de amônia, a gente precisa de 2 mols de amônia para que haja a decomposição em nitrogênio e em hidrogênio. E também a gente consegue olhar que a quantidade de hidrogênio é 3 vezes maior do que a quantidade de amônia produzida na reação. Então, a gente vem aqui para o gráfico, né, e vai olhar. A curva C, essa aqui, ela está sendo decomposta, porque a sua concentração está diminuindo. Quem está sendo decomposto nessa questão é a amônia. Então, a gente já sabe que aqui a gente tem a amônia. Esses outros dois são os nossos produtos. Olhando para cá, a gente vê que a gente tem 3 vezes mais hidrogênio do que nitrogênio. Aqui as duas começam no zero. E a curva maior, ou seja, a que tem maior concentração, é a curva B. O que tem maior número aqui é o hidrogênio. Então, a gente coloca aqui, que é H2. E nos sobra a curva A, que é o nitrogênio. Então, alternativa A, nitrogênio, B,
hidrogênio e C, amônio. Alternativa D. Exemplo 3. Um equilíbrio envolvido na formação da chuva ácida está representado pela equação. Temos a equação. Em um recipiente de 1 litro foram misturados 6 mols de dióxido de enxofre e 5 mols de oxigênio. Depois de algum tempo, o sistema atingiu o equilíbrio e o número de mols de trióxido de enxofre medido foram de 4 mols. O valor aproximado da constante de equilíbrio é... Antes da gente ir direto para a fórmula, a gente tem que fazer uma tabelinha. Aqui a gente tem a equação. A quantidade inicial aqui é de 6 mols. De oxigênio é de 5 mols. E aqui de 0, porque só apareceu o trióxido de enxofre depois do equilíbrio. O trióxido de enxofre formou 4 mols. O dióxido de enxofre gastou 4 mols. E o oxigênio gastou 2 mols. Então, a quantidade encontrada no equilíbrio é 6 menos 4 mols, que é igual a 2 mols. Aqui, 5 menos 2 é igual a 3 mols. E como aqui se formou, a gente continua com 4 mols. Então, agora a gente precisa converter, né, para mol por litro. Então, 2 mols dividido por 1 litro vai ser igual a 2 mol por litro. 3 mols dividido por 1 litro é igual a 3 mol por litro. 4 mols dividido por 1 litro, 4 mols por litro. Então, a gente vem para a constante de equilíbrio. Kc é igual ao produto SO3 elevado ao quadrado dividido pela multiplicação dos reagentes. SO2 elevado ao quadrado vezes O2. Isso vai ser igual a 4 elevado ao quadrado dividido por 2 elevado ao quadrado vezes 3. 16 dividido 4 vezes 3, 12. Então, a constante de equilíbrio vai ser 1,33. Alternativa D.